um grupo de organizadores de São Paulo realizou um protocolo preliminar, fazendo alguns levantamentos de um cenário quase próximo do ideal. Enfim, eles colocaram lá retirada de kit através de um serviço drive-thru, que é entrega em casa. No dia da corrida, não vai ter na arena, por exemplo, aquele algo que já é tradicional entre corredores, que é aquelas tendas das equipes e assessorias, uso de máscaras, em alguns casos, evitando a iniciação de pessoas idosas, devido ao fato de estar em grupo de risco. E o que eu acho mais confuso, que eu vou comentar também, que é a largada por zona, ou seja, isso acaba... Tudo bem que um pangaré feito eu aqui, que não compete para nada, não ganha mais nada, não ganha nem mais o troféu de faixa etária da Cicorre, tá beleza, é tolerável lá a largada por zonas, mas como é que fica a ideia de competição, um Biratã da vida largando em zona, mas tem um cara que veio lá do interior que corre pra caramba, ninguém conhece, ele perde a oportunidade de largar na elite, por exemplo, e poderia chegar junto do Biratã. Se não for em primeiro, chegar em segundo e terceiro. Como é que fica a CBAT e a FEPA, que também é uma entidade de suma importância nessa situação? Assim como os organizadores de provas, a CBAT e a FEPA já parou para sentar e analisar cenários possíveis pós-pandemia? Isso, o que a gente já, assim, e o que acontece é o seguinte, a gente não pode ir de encontro ao regulamento do atletismo, porque ele é a Bíblia sagrada do atletismo, né? O que poderia ser feito, e o que eu vi ali, que ele falou de por zona, é como eu comecei a falar contigo, para que isso viesse a dar certo, precisaria mapear, certo? Uma área toda de largada. Por exemplo, nós vamos dizer que a gente esteja ali no Caio do Alfândega e da livraria, da esquina da livraria ali, seria o pórtico de largada, para trás até a ponte. Ali tem mais ou menos uns 300 metros, certo? Por 6 metros. Então, a gente teria que dividir aqueles 300 metros por 6 metros, marcar toda aquela área lá, e o atleta faria inscrição, como ele falou lá, não, mas aí pegaria o tempo do atleta para classificar ele iria correr com o tempo líquido. O Biratã poderia largar em último, na última bateria, mas o Biratã ia correr para o tempo líquido, certo? Ele ia correr ele contra ele, seria uma corrida contra relógio. Não seria uma corrida normal, seria uma corrida contra o relógio, certo? Quando ele começou a falar aquilo ali, eu entendi. Porém é o seguinte, o problema é o número de inscrição, certo? Porque para fazer isso, você tem que ter uma área, certo? Porto Alegre, a chegada da maratona de Porto Alegre é no shopping Diário de Notícia, no estacionamento do shopping Diário de Notícia, da Avenida Diário de Notícia, se não me engano, o nome daquela avenida. Tem mais de 500 metros de reta, com 6 faixas de cada lado, são 2 avenidas. Aí você ali iria pegar aquela área todinha, dividir e marcar ela pela metragem para colocar as pessoas. Mesmo assim, aí você iria fazer o seguinte, primeira fila daqui, adianta, vai largar, porque é marcação por tempo líquido, né? Aí vai largar aquela bateria, largou vamos dizer que dividindo assim um pórtico de 6 metros, vai dar 6 atletas largando, né? Mas eles vão se juntar, né? Mesmo assim, o vento, qual a direção do vento? A pessoa está respirando e tem aquele problema, que é uma partícula muito fina, tudinho, aí chega lá o especialista e diz, é 2 metros, sim, é 2 metros como? Como você mediu 2 metros? Você mediu 2 metros dentro de uma sala, com ar-condicionado, certo? Não no tubo normal, certo? Que não direciona o ar na direção da pessoa,
Porque houve estudos lá na China, num restaurante, eu não sei se vocês assistiram o Fantástico da semana passada, que teve uma mesa que tinha um contaminado e ele estava na corrente do ar-condicionado. E as outras 2 mesas que estavam na corrente desse ar-condicionado pegaram o coronavírus também. O resto do restaurante não pegou. Ô, professor, mas existe além desses pontos, a questão, a preocupação até num cenário que seja liberado, de acordo com esse protocolo. Recife há condições de receber uma prova do porte do circuito das estações, da Maratona Maurício Nassau, que não envolva aglomeração, porque se a gente for fazer uma prova, não tem. Não tem. Tu vê como larga a circuito da estação. Dá 12 minutos de largada ali com aquele povo tudo um em cima do outro. Né? Por quê? Com mais 3 minutos chega o primeiro dos 5 quilômetros. Né? Se o locutor não ficar acelerando, os 5 quilômetros chega. Teria que tirar a prova de 5 quilômetros, mesmo assim não dá, porque são quase 4.000 pessoas no circuito da estação para largar. Demora demais. Então, para você separar aquele povo todo, ainda tem aquelas pessoas que são ignorantes, tem aqueles que tem o rei da barriga, que, meu Deus do céu, a pessoa não sabe que um dia vai morrer e não vai levar nada dessa terra, mas naquela hora lá, é uma ignorância que nada, não sei o quê, vou sair daqui não, você fala com ele com educação, tudinho, mas o cara não quer sair dali, tá entendendo? Então aí tem essas coisas todas, que são vários fatores. Então, o ideal é que a gente tenha, né, como é que chama? Né? A gente tenha uma liberação pelo decreto que nos proteja. Porque senão, o cara com 14 dias faz um exame, diz, olha, eu fiquei o resto desses dias todo em casa, eu corri só aquela corrida lá de tal quando. Foi lá que eu me contaminei. Vou processar o cara. E joga o processo em cima do organizador. Aí mais um problema para o organizador.